Oi, pessoal! E aí, vocês tentaram resolver as questões que eu deixei para vocês na atividade passada? Eu espero que sim. Vamos aqui olhar agora o gabarito e a discussão das questões. A primeira questão dizia o seguinte: em um elevador de carros usado em postos de serviços, ar comprimido exerce uma força sobre um pistão pequeno que tem seção transversal circular e raio de 5 centímetros. Esta pressão é transmitida por um líquido para um pistão que tem um raio de 15 centímetros. Que força o ar comprimido deve exercer para levantar um carro pesando 13.300 newtons? Que pressão do ar produz esta força? Bom, a gente viu em sala que é chamado de lei de Pascal. Então, o que diz a lei de Pascal? Uma mudança na pressão aplicada a um fluido ela é transmitida sem diminuição nenhuma, integralmente, para todos os pontos do fluido, assim como para todas as paredes do recipiente. Então, isso é o que descreve a lei de Pascal. Então, aqui a gente tem um diagrama de uma prensa hidráulica, onde o princípio da lei de Pascal é aplicado. Com aumento de pressão, é o mesmo nos dois lados, uma pequena força na esquerda produz uma força muito maior na direita, e com isso você consegue levantar um objeto muito pesado, como um carro. Então, a gente vai utilizar aqui a definição, né, a aplicação da lei de Pascal. O que diz a lei de Pascal? Então, aqui, primeira questão. A gente tem que, da lei de Pascal, essa variação de pressão ela é aplicada integralmente, ela é transmitida integralmente. Então, a pressão, que é força sobre área, na entrada, que eu vou chamar de 1, é igual à pressão, que é força sobre área, na saída, que eu vou chamar de 2. O 1 e o 2 é a entrada e a saída. F1 sobre A1 é P1, F2 sobre A2 é PP2, que é a pressão. Pressão de entrada igual à pressão de saída. Então, a gente explicitando o F1, encontra que F1 é igual a 1 sobre A2 que multiplica F2, né? Substituindo aqui as nossas variáveis, nós temos que F1 vai ser igual, ora, aqui a gente tem, nesse elevador de carros, a área associada a esse contato aqui, a esse pistão, é πr2. Então, é só substituir A1, que é πr1 ao quadrado, e R1 é 5 centímetros, que é 5 vezes 10 a menos 2. Metros, estou transformando aqui para metros, A ao quadrado, é 5 centímetros, é 5 vezes 10 a menos 2. E a área 2 é π, e o R é 15 centímetros, então é 15 vezes 10 a menos 2 metros ao quadrado. Note que fazendo a proporção das áreas fica mais fácil, porque muita coisa se cancela aqui. E F2 é 13.300 newtons. Eu posso escrever isso aqui como 1,3 vezes 10 a 4. Dessa proporção aqui, dessa fração, nós temos que os π's vão se cancelar, os metros, o metro numerador e denominador se cancela, metro quadrado, então vai ficar esse 10 a menos 2 também. Esse produto aqui dá aproximadamente 1,48 vezes 10 a 3 newtons. Aqui é a força, F1. Ele ainda pede que pressão do ar produz esta força. Se eu tenho a força para identificar a pressão, basta fazer. A pressão vai ser igual a P1, né, que é F1 sobre A1. Vou chamar de P, mas é o P devido à força 1. F1 é 1,48 vezes 10 a 3 newtons, que a gente acabou de encontrar. E área 1 é π vezes o raio, que é 5 centímetros, 5 vezes 10 a menos 2 metros, ao quadrado. Então, você fazendo aqui esse produto, esse quociente, desculpa, a pressão vai dar aproximadamente 1,88 vezes 10 a 5 Pascal. Note que essa pressão é aproximadamente o dobro da pressão atmosférica, né? Quase 2 vezes 10 a 5 Pascal. É isso, espero que vocês tenham acertado essa questão.
Bom, a segunda questão ele fala: supostamente pediram a Arquimedes para determinar se uma coroa feita para o rei consistia de ouro puro. De acordo com a lenda, ele resolveu esse problema pesando a coroa, primeiro no ar e depois na água, de acordo com a figura. Suponha que a balança tenha marcado 7,84 newtons quando a coroa estava no ar e 6,84 newtons quando na água. O que Arquimedes deveria ter dito ao rei? Aqui temos uma questão clássica que vamos utilizar o princípio de Arquimedes. E o que diz o princípio de Arquimedes? A gente falou sobre Arquimedes em sala e um momento clássico na história, a história mais famosa de Arquimedes, surge quando o rei de Siracusa, solicita que se desenvolva um método para saber se uma coroa recém-encomendada pelo rei, se tinha mesmo todo o ouro dado ao artesão para a sua fabricação. Conta a lenda que Arquimedes descobre a solução ao entrar numa banheira e perceber que o deslocamento do nível da água, quando ele entra na banheira, causado pelo seu próprio corpo, estava associado ao volume do objeto que entrava na água. E ele teve uma súbita ideia. Bom, a água deslocada equivale ao volume do corpo submerso. A massa ela podia ser medida por uma balança, então dividindo a massa pelo volume, surge a densidade. Comparando o valor obtido da coroa com o de uma peça, sabidamente de ouro puro, de puro ouro, ele ia poder confirmar se o artesão havia sido honesto ou não. Então, essa é a história contada em muitos livros didáticos e com esse problema a gente contextualiza essa historinha. E a pergunta é, o que Arquimedes deveria ter dito ao rei a partir dos dados que nós temos aqui para essa questão? Veja aqui que a figura ela ajuda a imaginar o que está acontecendo nesse exemplo, né? Por causa da força de empuxo, a gente sabe que tem empuxo tanto no ar quanto no líquido. Só que no ar é muito pequeno, a gente acaba desprezando. E a gente vai avaliar só o empuxo, que é essa força, no caso, estando no líquido. Por causa da força do empuxo, a gente tem aqui a leitura da balança menor. Note pela própria configuração do desenho aqui. A gente tem essa estrutura da balança, a balança está suspendendo essa coroa. Na primeira imagem, a coroa está no ar, na segunda imagem, a coroa está na água. E a gente pode analisar aqui a coroa como uma partícula em equilíbrio, né? Vamos avaliar aqui, então. Segunda questão. O foco aqui de estudo é o princípio de Arquimedes. A gente viu, então, de fato, que descreve o princípio de Arquimedes. Aqui no ar, que forças atuam sobre essa coroa? A gente tem aqui T1, que é a atração, devido a essa corda de suspensão aqui. E a gente tem o peso da coroa, né? Que eu vou chamar aqui da força gravitacional. Peso da coroa. Na água, que forças nós temos aqui? Na água nós temos a atração, nós temos o peso e nós temos o empuxo. Então, nós temos T2, que a tensão agora ela vai ser diferente, a atração na corda vai ser diferente. Na corda, na verdade, nessa barra de sustentação. A força gravitacional, o peso da coroa ele não muda, né, que só depende da massa da coroa e da gravidade. E a gente tem ainda aqui o empuxo, e a gente viu que o empuxo, ele aponta para cima, né? Então, a gente tem aqui que quando a coroa ela é suspensa no ar, a balança ela marca o seu peso real, porque T1 é igual à força gravitacional. Quando a coroa ela é imersa na água, né, o empuxo do ar é desprezível, que a gente está considerando aqui, de fato ele é desprezível. Quando a coroa ela é imersa em água, a gente tem a força de empuxo aqui, que vai mudar a leitura da balança. Então, no equilíbrio, a gente tem no ar que T1 é igual à força gravitacional. Estou escrevendo em módulo, então note que eu não estou colocando mais a setinha do vetor. Então, no ar, T1 é igual à força gravitacional. Então, a força gravitacional aqui é igual a T1, e T1 vale 7,84 newtons, que foi dado no enunciado do problema. No ar. Então, vamos avaliar agora aqui o caso no líquido. Na água, né? No caso, o líquido é água. Na água, nós temos também uma condição de equilíbrio, e esse equilíbrio se estabelece
as forças que contribuem para cima igual a força que contribui para baixo. As forças aqui, nós temos o empuxo I T2. Lembrando que o módulo da força de empuxo sobre o corpo ele é sempre igual ao peso do fluido deslocado por aquele corpo, né? Como a gente viu em sala. Então, aqui o empuxo vai ser igual à força gravitacional menos T2. Passa o T2 para o outro lado, ele vai negativo. Então, o empuxo é igual à força gravitacional, que a gente já conhece, que é 7,84 newtons, devido ao item anterior, menos T2, em que T2 vale 6,84 newtons. Então, a gente encontra aqui que o empuxo, ele vale 1 newton. Bom, encontramos o empuxo, então, nesse caso. O empuxo vale 1 newton, a força gravitacional vale 7,84 newtons. Vou deixar aqui do lado essas informações e vamos aqui, né, continuar a resolução do nosso problema. Nós sabemos que o empuxo é igual ao peso do líquido deslocado. Então, ele é a massa do fluido deslocado vezes a gravidade, sendo que massa é a densidade do fluido deslocado vezes o volume do fluido deslocado vezes a gravidade. E o fluido deslocado, o volume do fluido deslocado é o volume da própria coroa, porque a coroa ela está toda imersa no fluido. Então, o volume da coroa a gente pode encontrar, porque a gente sabe o peso da coroa. A gente sabe que a força gravitacional é igual a massa vezes gravidade. E a massa, por sua vez, pode ser escrita em termos da densidade, que é densidade da coroa vezes o volume da coroa, vezes a gravidade. Então, com isso, a gente identifica aqui o volume da coroa. O volume da coroa é igual à força gravitacional dividido pela densidade da coroa vezes a gravidade. Então, eu conheço o volume da coroa em termos dessas quantidades. Substituindo aqui na expressão do empuxo, lembrando que o empuxo, ele é o peso, é o módulo da força de empuxo sobre o corpo é sempre igual ao peso do fluido deslocado por aquele corpo. Então, é o peso do fluido deslocado, a massa do fluido vezes a gravidade. Substituindo, nós temos aqui que empuxo é igual ao ρ do fluido, vezes força gravitacional, vezes o ρ da coroa, vezes gravidade, dividido pela gravidade, cancela as gravidades, então empuxo é igual a ρ do fluido, vezes força gravitacional, dividido pelo ρ da coroa. Note que eu quero o ρ da coroa, que é a densidade da coroa, porque aí eu sei se é ouro ou não. É igual ao ρ do fluido vezes a força gravitacional dividido pelo empuxo. E a gente conhece todas essas quantidades aqui, né? Porque o fluido é a água, a densidade é conhecida, a força gravitacional pelo peso é conhecida e o empuxo conhecemos. Então, o ρ do fluido a gente conhece, vale 1.000 kg por metro cúbico. A força gravitacional vale 7,84 newtons, que a gente encontrou anteriormente, e o empuxo a gente também encontrou, vale 1 newton. Note que cancela newton com newton, sobra unidade de densidade. Então, o ρ da coroa vai ser igual a 7,84 vezes 10 a 3 kg por metro cúbico. Se você for procurar na tabela, né, o valor da densidade do ouro, a densidade do ouro, ela tem um valor diferente desse valor aqui. Então, se eu comparo a densidade do ouro com a densidade da coroa, eu vou saber se a coroa é de fato de ouro ou não. A densidade do ouro, isso aqui a gente pode pegar do valor tabelado de uma tabela, ele vale 19,3 vezes 10 a 3 quilogramas por metro cúbico. Então, note que a densidade do ouro ela é muito maior do que o valor encontrado. Portanto, Arquimedes deveria ter dito ao rei que ele tinha sido enganado. Ou a coroa era oca ou ela não era feita de ouro puro. Então, densidade muito menor do que o valor que deveria ser. Então, Arquimedes tinha que ter dito
para o rei que ele foi enganado. E aí, acertaram essa questão? Vamos para a próxima. A terceira e última questão diz que um iceberg flutuando na água do mar é extremamente perigoso porque a maior parte do gelo está abaixo da superfície. Esta porção escondida pode danificar um navio que ainda está a uma distância considerável do gelo visível. Que fração do iceberg está abaixo do nível do mar? Você já deve conhecer aquela frase, né? Esta é apenas a ponta do iceberg. A origem dessa frase, desse dito popular, é que a maior parte do volume de um iceberg flutuante está abaixo da superfície da água. Então, o que a gente quer identificar aqui, que fração é essa, né? A fração é o volume do fluido deslocado pelo corpo dividido pelo volume do corpo. É isso que ele quer identificar. E, de novo, o volume do fluido deslocado pelo corpo é o mesmo que o daquela parte do corpo sob a superfície do fluido. Então, vamos lá finalizar aqui as nossas atividades com a terceira questão. Bom, a fração do volume de um corpo flutuante sob a superfície do fluido é volume do fluido deslocado pelo corpo dividido pelo volume do corpo. Se ele flutua, a gente viu em sala que o empuxo é igual ao peso. O empuxo, por sua vez, é a massa do fluido deslocado pelo corpo vezes a gravidade. E o peso é a massa do corpo vezes a gravidade. Empuxo é o peso do fluido deslocado pelo corpo. E o peso é o próprio peso do corpo, massa vezes gravidade. Cancela as gravidades, eu substituo a definição de densidade, que é massa sobre volume. Então, a massa é densidade vezes volume. Densidade do fluido vezes volume do fluido, é o mF. E densidade do corpo vezes volume do corpo é o mc, que é a massa do corpo. Ora, ele quer o quê? Ele quer o volume do fluido deslocado pelo corpo dividido pelo volume do corpo. O volume do fluido deslocado pelo corpo é o VF que a gente está definindo aqui. Eu acabei mudando aqui a identificação, mas eu vou colocar aqui para não ficar confuso. VF, que é o volume do fluido deslocado pelo corpo, e VC, que já é o próprio volume do corpo. Então, VF, que é o volume do fluido deslocado pelo corpo dividido por VC, vai ser igual a, passa para o lado de cá dividindo, vai ficar ρ do corpo, que é a densidade do corpo, dividido pela densidade do fluido deslocado. O fluido, no caso aqui, é a água do mar. Aí a gente tem que olhar lá na tabelinha o valor da densidade da água do mar. Densidade do corpo é a densidade do gelo e densidade do fluido deslocado é a densidade da água do mar. Então, a gente tem que pegar na tabela esses valores de densidade. Dividindo aqui, a gente tem uma quantidade adimensional, né? Vai dar 0,890 ou ainda 89%. Então, a fração visível do gelo acima da superfície é de aproximadamente 11%. São os 89% não visíveis abaixo da água que representam perigo para um navio passando por ali. Então, note que eu tirei de 100%, né, 89%, que sobrou 11%. Então, a fração visível do gelo é de aproximadamente 11%. E 89% não visível está abaixo da água. E aí é o perigo, né? Que muito do volume do iceberg está abaixo da água. Mesmo o navio estando... O navio ele pode ser danificado mesmo quando ele não está perto do gelo visível, porque eu posso ter um pedaço muito grande de gelo ainda abaixo da água. Bom, acabamos aqui as nossas questões. Eu espero que vocês tenham acertado o maior número, né, a grande parte dessas questões. E mais atividades devo estar postando aí em breve para vocês. Bons estudos, pessoal, e fiquem bem.